E novembro sempre é um mês voltado para a campanha do Novembro Azul, que faz alusão ao combate e prevenção ao câncer de próstata. Um câncer que muitos homens resistem em reagir no sentido de prevenir. E sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o médico urologista Rafael Mourato, que está aqui com a gente. Boa tarde, doutor Rafael. Muito boa tarde, Geraldo. Prazer tê-lo aqui e para abordar um assunto que é necessário cada vez mais, né? Hoje eu estava escutando a rádio e agora, no caminho para a TV Manaíra, escutando a Band News, e o Barão estava falando tem que acabar com essa história, essa bobagem de ter medo, né, de fazer o exame, que é um toque retal, e os homens ficam colocando isso como se fosse algo que fosse retirar, demover a masculinidade. Exatamente, Geraldo. Primeiramente, eu quero parabenizar a Rede Bandeirantes, porque em todo o Brasil é possível perceber que ela faz esse trabalho, tanto no Outubro Rosa quanto no Novembro Azul, de levar informação para a população. E, de fato, como o Geraldo bem falou, esse toque, ao invés de demover ou mudar, de alguma forma, a dignidade ou mexer na masculinidade da população, é o contrário. Esse toque é o toque que devolve a vida, que promove a saúde e que possibilita que os homens tenham o cuidado adequado com o câncer que mais acomete homens no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, Geraldo, se eu pegar todos os homens com câncer no mundo, de cada 10, 3 têm câncer de próstata. Me fale uma coisa, a gente tem que falar no caso prático, né? Qual seria um primeiro sinal para que o paciente começasse a dizer algum problema no reto ou na próstata? Na próstata. Nesse caso, este o grande motivo, e agora eu falo como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, que nós mobilizamos todo o contingente de urologistas para essas campanhas em novembro. Sim. Essas campanhas em novembro, Gerardo, porque essa doença ela não tem sintomas. Não tem, ela chega e está ali bem... totalmente silenciosa. E quando nós vamos ter sintomas, é uma fase já mais avançada, em que muitas vezes o tratamento cirúrgico ou algum tratamento ele não tem intenção curativa. Uhum. Quer dizer, é algo meio traiçoeiro mesmo, né? Você não sente e de repente quando vê já está o mundo se acabando. Exatamente, exatamente. O que fazer num primeiro momento para poder evitar essas surpresinhas que não são surpresas agradáveis? A partir dos 45 anos, se você tem pai ou irmão que teve câncer de próstata, como eu tive, por exemplo, meu pai teve, então a partir dos 45 anos eu devo procurar um urologista, fazer o exame do PSA, fazer o exame do toque. Se você não teve na sua família pai ou irmão que teve câncer de próstata, a partir dos 50 anos, procurar um urologista. Muito provavelmente ele deverá solicitar um exame de PSA e realizar o exame do toque. Doutor, vamos aqui, doutor Rafael, vamos fazer uma recapitulação, porque há sempre uma resistência do paciente em ir ao consultório. Se eu vou lá procurar a doença, né, é essa primeira... meio ignorante, mas é uma realidade, né? A partir de quando a gente deve criar uma sazonalidade para cuidar da questão urológica, né? Vamos dizer assim. Isso no geral, não no só... geral, não... No geral, porque a gente tem muitos momentos que precisaria, né? Da adolescência para o momento mais maduro, né? Já, o nome... nas transformações. Exato. São situações que precisam ser esclarecidas. Nem sempre a gente consegue a informação dos pais, né? Então, a frequência com o médico cria vamos dizer assim, um canal, uma sintonia para poder resolver questões que são bobas. Exatamente. Gerardo, essa pergunta sua é incrível, porque cada vez mais nós temos visto que os homens, desde mais jovens, eles têm quebrado esse tabu. Mas se realmente nós pudéssemos dizer algumas fases, eu poderia dividir da seguinte forma. Você, mãe, pai, que tem filhos pequenos, leve-os ao urologista para saber se eles não têm problemas como fimose, se os 2 testículos estão na bolsinha dele, no saquinho da criança. Você, a partir dos 14, 15 anos, se você não tem essa abertura para falar sobre sexualidade com seu filho, leve ele ao urologista para que ele se sinta mais à vontade,
tire dúvidas, entenda mais o que é sexualidade e já seja orientado a respeito de como se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Para homens jovens a partir de 35 anos, já se inicia a queda de alguns hormônios, principalmente da testosterona, que é o hormônio que dá o vigor do homem, que não atua apenas na parte sexual, mas também no interesse, na coragem, vamos dizer assim, para as atividades do dia a dia. E a partir dos 45, 50 anos, nós já começamos a nos preocupar com o câncer de próstata. Então, isso é uma das coisas que me fascina na urologia, que nós atendemos homens e mulheres em todas as idades e podemos... É outra coisa, viu? De mulheres, que a gente pensa que o urologista é só uma busca dos homens, mas são também das mulheres. Isso, e eu sempre faço questão, mesmo no Novembro Azul, de falar sobre isso, porque as doenças dos rins, da bexiga, dos ureteres, que são o canalzinho que sai do rim, nas mulheres também são tratadas e operadas por nós urologistas. Muito bem, muito bem. Aí outra coisa, doutor Rafael, que eu sempre busco para poder a gente tratar melhor esse assunto, né? Para desfazer, porque quando a gente age com naturalidade, as coisas ficam mais fáceis de ser resolvidas. E aí eu quero aqui, câncer de próstata. O grande tabu que os homens têm é porque se vai mexer na próstata, vai perder... né, a potência. A potência, né? E esse é um fato que eu gostaria de esmiuçar mais com o senhor. Ainda é assim, é tão delicado que qualquer incursão por ali pode chegar a isso? Então, esse é outro tabu que a gente tem que quebrar. Se você tem uma doença benigna da próstata, se não é o câncer de próstata, a chance de impotência depois de uma cirurgia, porque existem casos onde a próstata cresce e essa sim dá mais sintomas e é preciso cirurgia. A chance de impotência é baixíssima, baixíssima. Nas cirurgias de próstata para tratamento do câncer, nós temos algumas opções de cirurgia. Uma delas é a cirurgia aberta, por via laparoscópica, que é aquela por vídeo, ou robótica. Hoje, as chances de impotência com a cirurgia por vídeo ou robótica, que é muito parecida, é em torno de 50%. Ou seja, ainda é alto de fato. Mas não quer dizer que se você vai se submeter a uma cirurgia para tratamento de câncer de próstata, você vai ficar impotente de maneira nenhuma. Existe 50% e, caso isso aconteça, nós na urologia temos estratégias para que o homem volte a ter uma vida sexual. Bom, isso aí é muito interessante, porque a gente escuta toda hora, né? Existe muito mito. Mexeu nas partes baixas masculinas, tem logo uma história que vem do anedotário e tal. Eu fiz o ano passado uma cirurgia que não foi de próstata, e sim do rim. Tinha um tumor, um nódulo, que estava colado ao rim. E eu fiz essa cirurgia robótica. Fui para São Paulo na época, o aconselhamento foi isso, foi no início do ano, antes da pandemia. E aí a incisão, só para esclarecer, porque as pessoas têm tanto medo, mas no caso da robótica a incisão foi tão perfeita que nem sangue gerou na retirada desse nódulo, que ele estava tão... só estava coladinho ali, aí tirou ali, não fez nenhum problema, nem perdi massa de rim e retirei o nódulo. Pode acontecer isso na próstata, não pode? Sem dúvida, sem dúvida. Não só na robótica, eu também faço cirurgia robótica, mas só um exemplo. Ontem, às 10 da noite, eu terminei a Novembro Azul e eu fiz uma cirurgia de câncer de próstata ontem à noite. Iniciada às 7 da noite, terminada às 10 da noite. Hoje, pela manhã, o paciente já havia comido, saído da cama e ele tem plenas condições de receber alta no final da tarde. Olha só que coisa maravilhosa, e né? está livre da doença desse câncer de próstata. Então, a tecnologia nos traz essa benesse, essa facilidade, uma melhor recuperação, menor perda sanguínea, como foi o seu caso, e um retorno mais rápido das suas atividades, da sua vida diária. Um problema como o que você enfrentou, de um câncer de rim, ou um problema de câncer de próstata, não deve impedir as pessoas de terem uma vida plena, que é o que todo mundo merece. Isso. Porque tudo, quando a pessoa assim, tem um nódulo, pronto, câncer, eu vou morrer. Né? Esse é o primeiro. Exato. Ainda existe. O primeiro raciocínio termina nisso aí. Dentro da programação do Novembro Azul, o que é que vocês vão realizar? Nós estamos apenas começando o mês. O que é que tem de mais representativo que vocês pudessem nos informar agora?
Idealmente, primeiramente falar, eu sei que existe um grande público feminino que nos está vendo agora e as mulheres que estão em casa, elas são muito importantes, porque nós reconhecemos que muitas vezes os homens têm dificuldade de procurar o urologista, de procurar o médico, e nos nossos consultórios percebemos que as mulheres, as filhas, mães, esposas, são muitas vezes as responsáveis por estimular e até mesmo levar esses homens para o cuidado médico. Lembrar que você deve quebrar esse tabu para quem ainda o tem. O exame da próstata é um exame rápido, fácil, indolor, e que possibilita, não só nessa consulta, o cuidado com a próstata, mas nós urologistas entendemos que o homem tem dificuldade de ir ao médico e aproveitamos esse momento para fazer a busca ou um check-up para várias outras condições. Gerardo falou mais cedo a respeito de ir no urologista procurar doença. E eu costumo dizer no consultório, Gerardo, que essa doença você não vai lá procurar, a gente só vai encontrar, porque ela já está lá. Se a gente encontrar... Se não tiver, não encontrou. Não encontrou, exatamente. Muito bem. É muito legal a gente falar sobre um assunto tão chato, tão... não digo nem propriamente chato, tão importante, né? Tão relevante dentro da vida das pessoas, porque as mulheres falam o tempo todo aí do câncer de mama, dos cânceres ginecológicos, e estão buscando toda hora um desenvolvimento e vamos dizer assim, uma prevenção muito grande. E os homens se distanciam, né, disso aí, em sua grande maioria, não estou falando que é total. Na prevenção, qual seria um aconselhamento? É só ficar atento aos exames? Não. Existem formas de prevenir que você pode fazer em casa. A gente já sabe que pessoas obesas têm mais chance de ter... tem isso também? Sim. Olha pessoas só, obesas, comer muito não é uma boa, né? Elas têm maior risco de ter câncer de próstata. E por quê, doutor? Ainda não sabemos explicar exatamente o porquê. A ciência ainda não trouxe essa resposta. Sim. Mas as pesquisas já mostram que quem tem obesidade tem mais chance. Assim como quem fuma. Os tabagistas, aqueles que fumam, também têm mais chance de câncer de próstata. No caso do cigarro é mais fácil entender, porque existem várias substâncias carcinógenas, ou seja, que geram câncer no tabaco. As pessoas obesas, aquelas que fumam, aquelas que têm história na família de câncer. E uma forma de você evitar uma alimentação mais saudável, exercícios físicos e tudo aquilo que a gente sabe que nos traz saúde no geral. O meu personal costuma dizer que vida é movimento, que não há vida sem movimento. E, de fato, eu acredito muito ficar nisso. Descansando o tempo todo não dá certo. Não dá certo. Descansar só na hora que é necessário. Exatamente. Realmente, né? Pois, doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito boa, muito ilustrativa e realmente algo bastante importante nesse momento. Já que a gente está no Novembro Azul, vamos falar sempre nessa questão da prevenção, principalmente para os homens que se distanciam, né, desse exame. Por que esse exame é tão complicado, hein? O senhor tem alguma opinião formada? Complicado no juízo, né? Não é complicado de fazer. É mais uma questão realmente da masculinidade, da nossa criação latina, do nosso jeito de ver. Recentemente eu estive no interior e a gente fez um programa lá de Novembro Azul e eu fiquei muito feliz em perceber que mesmo os homens do interior, quem vive nos sítios, já tem um entendimento de que esse tabu ele pode ser completamente quebrado. E isso a gente percebe também no consultório quando homens já chegam lá dizendo assim: doutor, eu vim para fazer o exame de próstata. Então isso é gratificante e mostra que esse trabalho, ao longo dos anos que a sociedade vem fazendo, a mídia, a Sociedade Brasileira de Urologia, os meios de comunicação, tem trazido, sim, um bom resultado. Eu tenho feito todos os anos, mas aí o telespectador está aí assistindo, está começando a se preocupar e tal. Esse exame dói? Não, é indolor, completamente indolor. E nos casos em que pode haver alguma dor, por exemplo, o paciente tem hemorroida, o paciente tem alguma fissura anal, tem algum machucado na região anal, a gente posterga esse exame. O médico, ele por bom senso, a gente vai esperar que isso melhore para que se faça o exame, não tem prejuízo nenhum para o paciente. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui.